Existe uma pergunta simples que ninguém faz a si mesmo. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Parece uma pergunta inocente, mas ela revela muita coisa. Porque boa parte das nossas escolhas não nascem daquilo que realmente queremos. Nasce daquilo que acreditamos que será aprovado. Desde muito cedo aprendemos algo perigoso. Aprendemos que ser aceito é uma necessidade. Aprendemos a buscar elogios, aprendemos a buscar reconhecimento, aprendemos a adaptar parte de nós mesmos para recebermos aprovação. No começo, isso parece inofensivo. Uma criança mostra um desenho para os pais, um estudante espera uma boa nota, alguém procura ser admirado pelos amigos. Mas existe uma linha quase invisível entre desejar reconhecimento e depender dele. E muitas pessoas atravessam essa linha sem perceber. A partir desse momento, a própria identidade começa a ser construída sobre outras opiniões. Você deixa de perguntar: o que eu penso sobre isso? E passa a perguntar: o que vão pensar sobre isso? A diferença parece pequena, mas ela muda uma vida inteira. O filósofo Sêneca escreveu: aquilo que busca agradar a todos acaba desagradando a si mesmo. Séculos se passaram, porém a frase continua mais atual do que nunca. Vivemos na época em que a aprovação ganhou um contador. Curtidas, visualizações, seguidores e compartilhamentos. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas acordam e têm acesso instantâneo aos julgamentos de centenas ou milhares de desconhecidos. Isso muda a forma como pensamos, muda a forma como nos comportamos, muda até a forma como nós enxergamos. O problema é que a validação funciona como um empréstimo emocional. Por alguns instantes, ela faz você se sentir bem, importante, reconhecido. Mas logo o efeito passa. Você precisa de mais atenção, mais aprovação, mais reconhecimento. É um ciclo. E como todo ciclo, ele se fortalece a cada vez que é alimentado. O filósofo Schopenhauer observou algo curioso. Ele dizia que grande parte do sofrimento humano nasce da importância exagerada de darmos opinião alheia. Pense nisso por um momento. Quantas decisões da sua vida foram tomadas porque você realmente queria? E quantas foram tomadas para evitar críticas? Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do julgamento? Quantas vezes mudou sua personalidade dependendo de quem estava por perto? A busca por validação raramente parece uma prisão, porque ela se apresenta como algo positivo. Ela veste a roupa da ambição, da aceitação, da conexão. Mas aos poucos ela cobra um preço. E o preço é você, porque para ser aceito por todos, quase sempre é preciso abandonar alguma parte de si mesmo. Carl Jung dizia: o privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Parece uma frase bonita, mas existe algo difícil escondido nela. Tornar-se quem você realmente é exige coragem, porque nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai aprovar, nem todo mundo vai entender. E essa justamente é a parte que muitas pessoas tentam evitar. Preferem ser aceitas, mesmo que isso custe a autenticidade. O problema é que existe uma diferença enorme entre ser admirado e sentir paz. Você pode ser admirado por milhares de pessoas e ainda não gostar daquilo que vê no espelho. Pode receber elogios e continuar vazio. Pode ser aprovado por todos e ainda assim se sentir vivendo uma vida que não é sua. Porque a aprovação externa nunca consegue preencher completamente aquilo que deveria nascer dentro de você. É por isso que tantas pessoas parecem cansadas, não apenas cansadas fisicamente, mas emocionalmente exaustas. Interpretar um personagem durante alguns minutos é fácil, durante anos não. Em algum momento surge uma pergunta inevitável: quem sou eu quando não estou tentando impressionar ninguém? Essa pergunta assusta, porque ela remove todas as máscaras. Não existe status, não existe imagem, não existe personagem. Existe apenas você. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas evitam ficar sozinhas. O silêncio tem uma característica interessante. Ele demonstra ilusões. Quando o barulho acaba, quando as situações aparecem, quando ninguém está te observando, você encontra a opinião da qual nunca conseguirá fugir. A sua. Nietzsche escreveu: um indivíduo sempre tem de lutar para não ser esmagado pela tribo. Hoje a tribo mudou de forma. Ela está nas redes sociais, nos padrões, nas expectativas, nas comparações. Mas a luta continua a mesma. A luta continua sendo você. Porque no final existe algo que a validação nunca poderá oferecer: a liberdade. A liberdade de agir sem precisar de aprovação constante. A liberdade de pensar por conta própria. A liberdade de existir sem transformar cada escolha em uma tentativa de agradar alguém. E talvez uma autoridade comece aí, no momento que você entende que ser compreendido por todos nunca foi objetivo. O objetivo sempre foi algo muito mais raro: ser verdadeiro consigo mesmo. Porque no fim das contas, a pergunta mais importante não é se as pessoas gostam de mim, mas sim se eu gosto da pessoa que me tornei para ser aceito por elas.